Êxodo, capítulo 28. Entre os israelitas, seu irmão Arão e os filhos dele deverão me servir como sacerdotes. Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Faça para seu irmão Arão vestimentas sagradas que simbolizem glória e beleza. Convoque os artesãos mais experientes, aqueles a quem capacitei para esse trabalho, e tome providências para que eles façam as vestimentas de Arão. Ele será consagrado para atuar como sacerdote diante de mim. Estas são as peças do vestuário que eles devem confeccionar: peitoral, colete, manto, túnica bordada, turbante e cinto. Eles farão as vestimentas sagradas que Arão e seus filhos usarão quando estiverem ministrando como sacerdotes para mim. Precisarão de ouro, tecido azul, roxo e vermelho, e linho fino. O colete deverá ser confeccionado por um artesão experiente, com os seguintes materiais: ouro, tecido azul, roxo e vermelho, e linho fino trançado. Coloque 2 ombreiras nas 2 extremidades, para que fique bem firme. A faixa enfeitada que vai sobre ele deve ser do mesmo material, e os 2 devem formar uma só peça, feita de ouro, tecido azul, roxo e vermelho, e linho fino trançado. Em seguida, pegue 2 pedras de ônix e grave nelas os nomes dos filhos de Israel, por ordem de nascimento. Serão 6 nomes numa pedra e 6 na outra. Grave os nomes dos filhos de Israel sobre as 2 pedras, assim como o lapidador grava um selo. Em seguida, monte as pedras sobre engastes de ouro. Prenda as 2 pedras sobre as ombreiras do colete. São pedras memoriais para os israelitas. Arão levará sobre os ombros esses nomes como um memorial diante do Eterno. Faça os engastes de ouro e 2 carreiras de ouro puro, que deverão ser trançadas como numa corda e presas aos engastes. Em seguida, faça o peitoral do juízo, utilizando artesãos experientes, a exemplo do que se fará com o colete. Use ouro, tecido azul, roxo e vermelho, e linho fino trançado. Ele será quadrado, cada lado medindo 1 palmo, e dobrado em 2. Aplique sobre ele 4 carreiras de pedras preciosas. Primeira carreira: cornalina, topázio e esmeralda. Segunda carreira: rubi, safira e cristal. Terceira carreira: jacinto, ágata e ametista. Quarta carreira: berilo, ônix e jaspe. Elas serão montadas sobre engastes de ouro. As 12 pedras correspondem aos nomes dos israelitas, com 12 nomes gravados, 1 em cada pedra, como um selo para as 12 tribos. Para o peitoral, faça também cordões de ouro puro entrelaçados como cordas, e 2 argolas de ouro a serem presas nas 2 extremidades. Prenda os 2 cordões de ouro nas argolas das extremidades do peitoral. Em seguida, prenda as outras extremidades dos 2 cordões nos 2 engastes e junte-os às ombreiras do colete na parte da frente. Faça mais 2 argolas de ouro e prenda-as nas 2 extremidades do peitoral pela borda do lado de dentro, junto ao colete. Faça ainda outras 2 argolas de ouro e prenda-as na parte da frente do colete até a parte inferior das ombreiras, perto da costura que fica acima da faixa enfeitada. Prenda o peitoral, passando um cordão azul pelas suas argolas e pelas argolas do colete, de modo que ele fique firme sobre a faixa enfeitada do colete e não se solte. Toda vez que entrar no santuário na presença do Eterno, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o coração, como memorial. Coloque o Urim e o Tumim
no peitoral do juízo. Eles devem estar sobre o coração de Arão quando ele entrar na presença do Eterno. Assim, Arão sempre levará consigo o peitoral do juízo ao entrar na presença do Eterno. Faça inteiramente azul o manto para o colete, com uma abertura central para a cabeça e barra na borda para que não se rasgue. Por toda a borda da peça, faça romãs de tecido azul, roxo e vermelho, alternando-as com sinos de ouro, sino de ouro e romã, sino de ouro e romã, em toda a barra do manto. Arão deverá usá-lo quando estiver realizando o seu trabalho de sacerdote. Os sinos serão ouvidos quando ele entrar no lugar santo, na presença do Eterno, e também quando sair, para que não morra. Faça uma placa de ouro puro e grave sobre ela como num selo: Santo ao Eterno. Amarre-a com um cordão azul na frente do turbante sobre a testa de Arão. Ele carregará toda a culpa que possa estar sobre alguma das ofertas sagradas que os israelitas consagrarem, não importa o que venham a trazer. Estará sempre sobre a testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitáveis ao Eterno. Confeccione a túnica com linho fino. Faça o turbante de linho fino. O cinto será feito por um bordador. Faça túnicas, cintos e barretes para os filhos de Arão como expressões de glória e beleza. Vista com eles Arão e seus filhos. Você irá ungir, ordenar e consagrar todos eles para me servirem como sacerdotes. Faça calções de linho, que deverão ir da cintura até a coxa, para cobrir a nudez dos sacerdotes. Arão e seus filhos devem vesti-los sempre que entrarem na tenda do encontro, ou quando se aproximarem do altar para ministrar no lugar santo, a fim de que não incorram em culpa e morram. Essa regra vale para Arão e para os seus descendentes de linhagem sacerdotal. Êxodo, capítulo 29. Esta será a cerimônia de consagração dos sacerdotes. Escolha um touro e 2 carneiros saudáveis e sem defeito. Com a melhor farinha, mas sem fermento, faça pães e bolos misturados com azeite e bolos achatados e untados com azeite. Ponha tudo num cesto e leve junto o touro e os 2 carneiros. Conduza Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e lave-os com água. Em seguida, as vestimentas. Vista Arão com a túnica, o manto do colete, o colete e o peitoral, dobrando o colete sobre ele com um cinto bordado. Ponha o turbante na cabeça dele, e sobre o turbante a coroa sagrada. Depois é hora de ungir. Derrame o óleo sagrado sobre a cabeça de Arão. Logo após, traga os filhos de Arão, vista-os com as túnicas, envolva-os com os cintos, Arão e os filhos, e ponha os barretes sobre a cabeça de cada um. O sacerdócio deles é sustentado pela lei e é permanente. Vou dizer agora como você ordenará Arão e os filhos. Traga o touro para a tenda do encontro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do animal. Então você imolará o touro na presença do Eterno, à entrada da tenda do encontro. Pegue um pouco de sangue do touro e com o dedo borrife as pontas do altar. Derrame o resto do sangue sobre a base. Depois, pegue toda a gordura que recobre as vísceras e envolve o fígado e os rins e queime sobre o altar. Mas a carne, o couro e o excremento do animal deverão ser queimados por completo fora do acampamento. É uma oferta de perdão. Em seguida, traga um dos carneiros. Arão e os filhos deverão impor as mãos sobre a cabeça do animal, que será imolado. O sangue será jogado contra o altar em volta dele. Corte o carneiro em pedaços, lave as vísceras e as pernas, junte os pedaços com a cabeça
e queime o carneiro todo sobre o altar. É oferta queimada ao Eterno, um aroma agradável para ele. Então traga o segundo carneiro. Arão e os filhos deverão impor as mãos sobre a cabeça do animal, que deverá ser imolado. Pegue um pouco do sangue e esfregue-o contra o lóbulo da orelha direita de Arão e também dos filhos, sobre o polegar da mão direita e sobre o dedão do pé direito de todos eles. O resto do sangue deverá ser aspergido por todos os lados do altar. Pegue um pouco do sangue que estiver sobre o altar, misture-o com um pouco de óleo sagrado e faça aspersão sobre Arão e suas roupas, e sobre seus filhos e as roupas deles, para que Arão, filhos e roupas sejam santificados. Retire a gordura do carneiro, a parte gorda da cauda, a gordura que recobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os rins com a gordura que está sobre eles e a coxa direita. Esse é o carneiro da ordenação. Do cesto que está na presença do Eterno, pegue um pão, um bolo com azeite e um bolo achatado. Ponha todas essas coisas nas mãos de Arão e dos filhos, que as moverão diante do Eterno. É uma oferta movida. Depois de movidas, pegue-as de volta e queime-as também sobre o altar. Um aroma agradável ao Eterno, um presente oferecido a ele. Em seguida, tome o peito do carneiro que pertence a Arão e mova-o perante o Eterno, uma oferta movida, e essa será a sua parte. Consagre o peito da oferta movida e a coxa que foi apresentada. Essas são as partes do carneiro da ordenação que pertencem a Arão e seus filhos. Eles sempre deverão receber essa oferta dos israelitas e deverão apresentá-la regularmente, após retirá-la das ofertas de paz. Os trajes sagrados de Arão deverão ser repassados a seus descendentes, de modo que sejam ungidos e ordenados com eles. O filho que o suceder como sacerdote deverá usá-los durante 7 dias e entrar na tenda do encontro para ministrar no lugar santo. Pegue o carneiro da ordenação e cozinhe sua carne no lugar santo. À entrada da tenda do encontro, Arão e seus filhos comerão o carneiro cozido e o pão que está no cesto. Expiados por essas ofertas, ordenados e consagrados por elas, eles são os únicos autorizados a comê-las. Ninguém de fora deve comê-las, pois elas são sagradas. Tudo que sobrar do carneiro da ordenação e o pão que ficar até a manhã seguinte deverão ser queimados. Não comam desses restos, porque são sagrados. Faça tudo o que estiver relacionado com a ordenação de Arão e de seus filhos, exatamente como tenho ordenado ao longo dos 7 dias. Todos os dias, ofereça um touro como oferta de perdão. Ofereça-a sobre o altar quando fizer expiação por ele. Você deve ungir e consagrar o altar, fazer expiação por ele e consagrá-lo por 7 dias. O altar ficará permeado de santidade, e qualquer pessoa que o tocar se tornará santa. Sobre o altar, ofereça o seguinte: 2 cordeiros de 2 anos, todos os dias, um pela manhã e outro no fim da tarde. Com o sacrifício do primeiro cordeiro, ofereça um jarro cheio da melhor farinha, mais 1 litro de azeite de oliva puro e 1 litro de vinho como oferta derramada. O sacrifício do segundo cordeiro, apresentado ao anoitecer, também deve ser acompanhado pelas mesmas ofertas de cereais e ofertas derramadas do sacrifício da manhã. Um aroma agradável, um presente para o Eterno. Essa deverá ser a oferta queimada oferecida regular e diariamente ao Eterno, geração após geração, feita à entrada da tenda do encontro. É ali que os encontrarei, que falarei com vocês,
que me encontrarei com os israelitas, lugar santificado pela minha glória. Também santificarei a tenda do encontro e o altar. Santificarei Arão e seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes. Eu me mudarei para lá e habitarei com os israelitas. Serei o Deus deles, e eles saberão que eu sou o Eterno, que os tirou da terra do Egito para que pudesse habitar com eles. Eu sou o Eterno, o seu Deus.